Lendo esse texto, eu aprendi que o caminho da cura estava bem aqui, em Provérbios 28, 13. Cura vem quando? A cura vem quando? Confessamos. Por quê? Olha o que diz 1 João 1,9. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos livrar de toda a injustiça. Amém? Então, quando nós confessamos, nos arrependemos e confessamos, Deus, ele é suficiente para nos perdoar os pecados. Agora, o que diz Tiago 5,16? Confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Então, a cura só vem quando eu perdoado você já está. Agora, a cura só vem quando eu confesso, verbalizo. Por quê? Porque existem coisas que nós guardamos em nosso coração, sentimentos, que ainda estão lá. Então, o livro de Provérbios é um livro de contraste. E Salomão aqui revela dois caminhos, o caminho do sábio e o caminho do tolo. E Salomão aqui, ele quer mostrar segredos poderosos de prosperidade espiritual. Prosperidade não começa com conquista, e sim com transparência. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, vamos interagir. Prosperidade não começa com conquista, e sim com transparência. A transparência é a chave para a intimidade. Quem fez o curso Aliança sabe muito bem do que eu estou falando. Não é? A quarta aula do curso. Transparência, a chave para a intimidade. Então, esse texto ele revela três verbos espirituais que definem a jornada de restauração: encobrir, confessar e deixar. Repita: encobrir, confessar e deixar. Então alcançará misericórdia. Olha que segredo tremendo, querido. Por quê? Eu estava orando e o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração. Porque eu percebo que existem pessoas, até mesmo no nosso meio, que começam a endireitar suas veredas, como não é, cantamos aqui, mas não conseguem ter uma vida próspera, não conseguem prosperar. E passa ano, entra ano, sai ano, e as pessoas continuam na mesma. E eu comecei a perguntar para o Senhor, por que, Senhor? Elas estão fazendo tudo certinho, dizimando, ofertando, primiciando, e estão aí nessa peleja, nessa dureza. Não tem uma vida próspera, mas não estou falando de prosperidade relacionada só a dinheiro. Eu estou falando de uma vida próspera mesmo. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. E Ele me deu esse versículo. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Olha que forte isso. Isso é muito tremendo. Quem estava aqui domingo passado viu, né? Que eu pedi perdão. Foi domingo passado? Que eu pedi perdão. Retrasado, eu pedi perdão para a apóstola. Porque
eu omiti algo para ela. E aquilo mexeu muito com a vida dela. E eu pedi perdão para ela. Porque eu entendo, querido, que o confessar traz cura. Pedir perdão traz cura. Liberar perdão traz cura. João, ele fala para Gaio, e fazendo uma promessa para Gaio, falando assim, eu faço votos que você tem uma vida próspera, assim como a tua alma é próspera. Prosperidade começa na alma. Porque não adianta você ter muito dinheiro e não ter uma alma próspera. Não adianta você ter todas as riquezas do mundo e não estar bem interiormente. Você está com a alma doente. E é isso que Salomão está falando. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E é verdade isso, querido. É verdade. Por que a Bíblia fala sobre a avareza? O que é a avareza? Aquelas pessoas que têm medo de gastar o dinheiro porque idolatram o dinheiro. Se ela perder 1 centavo, já fica inquieta. Mas por quê? Porque estão com a alma adoecida. Tiveram situações no passado e não confessaram, ou não se expressaram, ou não permitiram que o Senhor ministrasse o seu coração a respeito daquilo que está enraizado em sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque todos os sentimentos em nossas vidas têm uma origem, têm um começo. E é sobre isso que Salomão está falando. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado. Hoje você vai interagir com essa pessoa linda e maravilhosa que está ao seu lado. O pecado encoberto é uma prisão. E é mesmo. Você parece que tem que andar pisando em ovos quando você tem alguma falha, alguma falta com alguém. Não é? É. Como eu disse, há 15 dias atrás aconteceu comigo. Eu omiti para a apóstola. É uma coisa simples, queridos. Olha, eu resolvi ficar até mais tarde na empresa, para quem não esteve aqui. E foi um dia muito corrido, tanto para mim como para ela. Não deu tempo da gente almoçar junto, porque todo dia a gente almoça junto. E aquele dia não deu. E eu fiquei na firma até mais tarde. 4 horas, 5 horas ela ligou, perguntando se eu já tinha almoçado. Eu falei que não, comi uma besteirinha lá. E continuei na firma. Falei, daqui a pouco eu estou indo. Aí passou 5 horas, 18, 19, 20, 21 horas eu cheguei. Mas nesse período, eu pedi uma pizza lá na firma. E comi a pizza com os meninos. O Nivelton não estava, né, irmão? E aí, acabou lá o serviço, eu fui embora para casa. Cheguei, em casa ela tinha preparado um negócio para a gente comer junto. Aí não deu certo, não é? Para a gente comer em casa. Eu falei, vamos sair para comer. Eu te levo. Porque eu sabia que ela não tinha almoçado nem nada. E fui levar ela, né, para comer. Aí chegando lá, ela pediu
o prato dela e eu falei assim, eu tomar um suco. Não falei que tinha comido pizza. Vou comer um suco, não estou muito bem. Comi muita besteira e não estou muito bem. E aí ela começou a comer. Aí na metade da refeição dela, ela olhou para mim, já comeu pizza? Eu falei, comi. E aquilo chateou. Mas por que você não falou? Porque você não perguntou. E isso foi chateando ela. A ponto dela falar assim, essas mínimas mentiras ou mínimas omissões pode levar a grandes omissões. Eu falei, você me perdoa? E aí conversamos, né? Mas ela ficou muito, muito triste. Eu nunca escondi nada dela. Nunca, né? Eu nunca também tive a necessidade de mentir para ela, ou de omitir. Mas aquele dia aconteceu. Mas o Senhor começou a me incomodar, porque quando nós falamos sobre perdão, falamos sobre cura, nós somos provados nisso. Não é verdade? Somos muito provados. Porque eu prego sobre cura, eu ministro casais, e aí fui provado nisso. Pedi perdão. Eu já havia pedido perdão em casa para ela. Mas o Senhor me incomodou. Ela está pedindo perdão publicamente. Amém? Por quê? Porque eu resolvi ficar lá na firma com os meninos. E alguns deles congregam aqui conosco. Então eu tenho autoridade para falar sobre esse versículo. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Amém? Então o pecado encoberto é uma prisão. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Encobrir no hebraico é caçar. É esconder, é disfarçar, é mascarar, é tapar, camuflar, é tentar esconder nas trevas aquilo que só pode ser curado na luz. Amém? Repita comigo essa frase. É tentar esconder nas trevas aquilo que só pode ser curado na luz. Amém? O problema não é só o pecado, é escondê-lo, porque você pode pecar, todos nós podemos pecar. Amém? Nós somos pessoas santas que pecam. Amém? E o pecado em nossa vida é um acidente. Eu peco por acidente. Amém? Entendido até aqui? Que nós pecamos por acidente? E isso tem que ficar bem claro. Nós pecamos por acidente. Pecado oculto cria uma vida dupla. Como eu disse, pessoa que está em pecado, ela tem que pisar em ovos para que a pessoa não descubra. Não é? Mas, querido, você, homem, se estiver escondendo alguma coisa da sua esposa relacionada à mulher, pode ficar com a antena ligada, porque Deus deu a ela o sexto sentido e não tem como você enganar a sua mulher. Mesmo que você quiser. Você está louca, mulher. Quando o marido começa a falar que você está louca, mulher, pode colocar aí a pulga atrás da orelha que tem coisa gera peso, condenação, desgaste. Então, tudo isso acontece quando você encobre o seu pecado. Você mantém pessoas presas ao passado.
Amém? E diga para a pessoa, não é talvez, ou às vezes, é nunca, nunca prosperará. Você pode ganhar rios de dinheiro, mas se você não confessou os pecados e as suas transgressões, não terá prosperidade sobre a sua vida, porque o pecado está instalado em sua vida ainda. É por isso que Tiago 5,16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para seres curados. A oração da fé sarará o enfermo. Amém? Não é uma ministração de glória a Deus, até não, é uma de reflexão. Nós precisamos refletir como que está a nossa vida, por que não estamos prosperando, ganhamos rios de dinheiro e não conseguimos viver bem. Não é verdade? E tem pessoas aqui que ganham dois salários mínimos e vivem felizes da vida. Quando a gente tinha empresa, né? Vivia numa pindaíba terrível. Né, amor? Assim, pagava todos os funcionários e não sobrava dinheiro para a gente. E aí eu tinha um cunhado, não menosprezando a profissão dele na época, antes dele trabalhar com a gente. E ele ganhava um pouco mais que o salário mínimo. Mas ele construiu, casou, pagou o casamento, ajudava a mãe dele, ainda sobrava dinheiro. E aí eu ficava conversando com a Mara. Bom, tem coisa errada em nossas vidas. Porque a gente ganha bem, e às vezes dava para tirar um bom dinheiro, mas sabe o que diz Amós lá, para se colocar em saco furado? Era isso que acontecia. E nós fomos reparando as nossas veredas. E o Senhor então começou a prosperar. Só que o Senhor começou a ministrar os nossos corações. Que às vezes, queridos, nós queremos que o Senhor prospere as nossas vidas e oramos. E isso chama colocar o Senhor à prova. O que é colocar o Senhor à prova? É querer que Ele abençoe algo que está errado. Eu tinha 8 funcionários, só um era registrado. Eu queria que você abençoasse a empresa. Isso é pôr o Senhor à prova. Como que o Senhor vai abençoar? Me diz. Ele vai abençoar? Hein? Não tem como. Aí você não paga os seus impostos. Senhor, abençoe a empresa. Ele vai abençoar? Não vai, querido. Não vai abençoar. E o Senhor foi nos ensinando a confessar e a deixar. Porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E o Senhor foi ministrando as nossas vidas a respeito disso. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa próspera. Tenho uma mulher maravilhosa, companheira, amiga. Tenho 3 filhos maravilhosos. Tenho 2 noras maravilhosas que eu amo como se fosse filha. E também um genro maravilhoso. Isso não é uma vida próspera? Tenho 5 netos.
5 netos. E 3 gatos. Se eu não falar do gato, aí eu vou ter problema. E 3 gatinhos. Sou próspero. Amém? Perguntar, mas pastor, mas cadê o dinheiro? Mas dinheiro não é a prosperidade, ele faz parte da prosperidade de uma vida próspera. Eu não tenho dívida. Amém? E no curso de CRAU ensina isso, né, pastor Paulo? O dia o dia sem dívida. Hoje eu tenho compromisso. Tenho compromisso. Mas não tenho dívida. Aposto de vez em quando pergunto, você está devendo alguém? Não. Mas isso é ter uma vida próspera. Então, querido, nós precisamos confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém? Vamos lá, que não tem muita coisa aqui. O 2. A cura começa com a confissão. Como eu já falei, Tiago 5,16. Confessai vossas culpas uns aos outros. Perdoado você já está. Você já se arrependeu, está perdoado. Né, bispo? É o que diz a palavra. 1 João 9. Se confessarmos a Deus, não espera que as pessoas revelem o teu pecado. Porque isso não é arrependimento. Porque se não for revelado, ainda vai continuar no pecado. Tenha a espontaneidade de reconhecer o seu erro e confessar. Porque as pessoas que são descobertas, elas não entraram em arrependimento. Se elas não fossem descobertas, estariam aí na prática do pecado ainda. Amém? Confessar não é informar a Deus. Ele já sabe. Confessar é abrir a porta para ele entrar. A confissão não é humilhação, é libertação. É libertação. E é isso que Deus quer, que nós nos libertemos. Estejamos libertos de toda a culpa. Porque a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é a culpa. E Deus, ele remove o poder da acusação. Quando você confessa, ele remove o poder da acusação. Ele quebra todo o ciclo de culpa que tenha sobre a tua vida. E eu quero declarar e profetizar que muitos aqui terão uma vida próspera a partir de hoje, se aplicar essa palavra no coração. Amém? Profetizo que tudo que está emperrado na tua vida a partir de hoje vai ser liberado. A tua vida não será mais a mesma. Por quê? Porque hoje você está entendendo a palavra. E só depende de você. Eu estou ministrando, eu não posso fazer, além disso, de ministrar a sua vida e te direcionar para a cura, para você se tornar uma pessoa próspera. A confissão restaura a comunhão. Amém? Como eu disse, há 15 dias atrás, na sexta-feira, ficou meio tensa lá em casa. Mas aí, pedindo perdão, né? A confissão restaura a comunhão. Ficou tudo bem. Salmo 32, do 3 a 5. Enquanto Davi calou, seus ossos envelheceram. Quando confessou, encontrou alívio. Depois, se você quiser ler, Salmo 32, do 3 a 5. Salmo 32, do 3 a 5. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido
em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, e não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém? Então, precisamos confessar. A confissão é um momento em que o inferno perde o domínio e o céu assume o controle. Amém? Vamos repetir isso aqui? A confissão é o momento que o inferno perde o domínio e o céu assume o controle. Olha que forte isso, querido. Quando você confessa, o inferno perde o domínio sobre a sua vida e o Senhor assume o controle, a direção, o leme da tua vida. Terceiro tópico. Deixar romper com o ciclo. Precisamos romper com o ciclo do pecado, o ciclo da iniquidade. Deixar, em hebraico, é azeb. Significa abandonar, soltar, romper, distanciar-se definitivamente. Definitivamente. Confessar sem deixar é remorso. Não arrependimento. Deus não só perdoa, Ele transforma. O Espírito Santo não só limpa, Ele reposiciona. Amém? Deixar sem remorso é... Confessar sem deixar é remorso, não arrependimento. Deus não só perdoa, Ele transforma. O Espírito Santo não só limpa, Ele reposiciona. Amém? Deixar envolve atitude prática. Muda a rotina, muda comportamento. Quebra domínio, vínculos correndo das trevas. Aí você vai passar a servir somente ao Senhor. Não vai estar ligado a Mamon. Porque a Bíblia diz que é impossível servirmos a dois senhores. Porque amaremos um, serviremos a um e aborreceremos a outro. Amém? O nosso coração, querido, ele é muito nobre. Não pode ter ali sentimentos contrários aos do Senhor. E o incrível que pareça, tem pessoas que conseguem ter esses dois sentimentos no seu coração. Mas Jesus falou que é impossível. É impossível. Mas tem pessoas que conseguem amar a Deus e odiar o irmão. Como o Lucas disse, é um gênio. Tem condições? E fala que ama a Deus. Mas eu penso que é uma pessoa que não lê a Bíblia. Que se nós falarmos que amamos a Deus, que não vemos, né, e odiamos nosso irmão, isso é mentira. É a Bíblia que está falando. Eu estou replicando o que a Bíblia está falando. Então somos mentirosos. Se falamos que amamos a Deus e odiamos nosso irmão, estamos mentindo. Amém? Nem um glória a Deus. Hein? Amém, queridos? O resultado de confessarmos é alcançar a misericórdia do Senhor. Não há condenação quando nós confessamos. Nós somos liberados do reino do Espírito. O inimigo vai todo dia perante o tribunal de Cristo te acusar. Aí quando você confessa, ele vai lá confessar
Jesus fala: não existe mais culpa nenhuma, está perdoado. Misericórdia em hebraico é ram, da mesma raiz que vem do ventre materno. E é assim que Deus nos perdoa, com misericórdia, com entranhas de misericórdia. Eu lembro que eu ajoelhava com a minha avó para orar, e ela falava: Senhor, me dá entranhas de misericórdia. O que significa entranhas de misericórdia, né? É gerar. E só podemos gerar amor se nós tivermos entranhas de misericórdia. Isso é muito forte, querido. A misericórdia não é conquistada, é um encontro, é uma aliança com Deus. A misericórdia restaura o fluxo da vida. Onde havia peso, agora há paz. Onde havia culpa, agora há graça. Onde havia trevas, agora há luz. Quem recebe isso? Então glorifica o Senhor, querido. Exalte o nome dele. E para concluir, Provérbios 28:13 diz, e aqui Salomão apresenta 2 caminhos. O caminho da ocultação, da estagnação, da perda, da paralisia interior. Mas também ele apresenta o caminho da verdade, o caminho da misericórdia, e é esse que eu quero profetizar sobre a sua vida. O caminho da libertação, o caminho da cura, do avanço, da prosperidade de alma. Todo o avivamento começa com a verdade, toda a restauração começa com a confissão e toda a vitória começa com a rendição. Receba em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Quem cobre as suas transgressões nunca, não é talvez, é nunca prosperará. Mas olha o benefício para aquele que confessa e deixa. Alcança misericórdia. Quem quer o favor do Senhor? Eu quero. Todos os dias da minha vida. Eu quero esse favor sobre a minha vida. Amém?